Tá? Bom, Portugal é o último país a se juntar aí aos países da Europa, da União Europeia e da OTAN, dizendo que doará Leopard 2 de seu inventário para a Ucrânia. Tá? Diz o seguinte, João Gomes Cravinho disse à emissora portuguesa SIC, à margem de um evento em Castelo Branco. Portugal está disposto a doar os seus tanques Leopard 2 para a Ucrânia. Os militares ucranianos precisam ser treinados. O Leopard é um equipamento muito avançado e isso levará algumas semanas, apenas o processo de treinamento. Então, ele diz que Portugal está disposto a entregar também os seus equipamentos de Leopard 2 disponíveis. Fala-se, atenção, senhores, fala-se que Portugal estaria disposto a empenhar os seus 37 tanques Leopard 2 em direção à Ucrânia. Portugal, vou repetir, porque tem muita gente de Portugal nos acompanhando aqui, que pode confirmar ou retificar essa informação. Segundo informações que nos chegam, estaria disposto a doar até os 37 tanques Leopard 2 que estariam em seu inventário operacionais. Tá? Operacionais. Então, vamos observar. Você tem aí Portugal, Noruega, Polônia, Alemanha, Eslováquia e República Tcheca, dizendo que estariam dispostos, sendo esses dois últimos modelos T-72, os outros 4 Leopard 2, a doar os seus equipamentos para a Ucrânia. Certo? Então, lá, Wilson, não sei dizer quantos serão enviados. De Portugal, né? O Correio Luiz está dizendo aqui, não são 37, só a volta de 13. Aí, tá vendo? Já existem controvérsias, né? Então, Portugal, a questão é política, tá, gente? Antes de mais nada, antes de 13 ou 37, ou 3 ou 2, a questão é política. Do gesto político que o governo português faz no sentido de se juntar aos outros países que estão dizendo que encaminharão seus tanques à Ucrânia. É claro que há uma disposição desses países em se somar aos esforços da OTAN e dos Estados Unidos. Agora, a eficácia desses tanques, não adianta. Eu acho, apesar que eles estão falando em envio de equipamento de guerra eletrônica extensivo, que é muito difícil sem que você tenha o controle dos ares. Tá? Sem que você tenha o controle dos ares é muito difícil, porque esses tanques eles ficariam aí à mercê dos drones, dos mísseis terra-terra, dos caças, não é? Dos bombardeiros e tudo mais, porque a gente sabe que desde o início desse conflito, se há alguma coisa que é praticamente indiscutível, é o controle dos mares e do ar pelo exército russo, pela Força Aérea Russa, pelas Forças Aeroespaciais Russas. Esse é um ponto que eu acho que é indeclinável. Tá? Então, se você entrega esses tanques e não tem a possibilidade de cobertura aérea, seja em relação às defesas aéreas, se bem os Patriot estão sendo encaminhados também, né? Outros sistemas de defesa também alemães estão sendo encaminhados, mas eu acredito que a questão do predomínio nos ares e nos mares, no ar e no mar, possa efetivamente ser o fator diferencial aí para que essa situação seja ou não de caráter prático, no sentido de reverter alguma situação. Muito se fala nos últimos meses também sobre os preparativos ucranianos para um ataque contra a Crimeia na primavera. Veremos se tem material suficiente, se tem mão de obra suficiente, se tem logística suficiente para eventualmente tentar alguma coisa nesse sentido. Sobre a ofensiva russa, e nós vamos conversar sobre isso à noite, há versões de que cerca de 700 mil homens estejam sendo preparados, com 500 mil na retaguarda, para tentar definir o conflito na primavera. Tá? Então, qual é o objetivo da live de hoje? O objetivo da live de hoje, das 19 horas, é não conversar mais a respeito da vontade política de realização de ofensivas ou de que alguma das partes envolvidas possa recuperar aí a iniciativa no sentido de conquistar grandes porções territoriais. A questão é quem pode e quem não pode. E os dois especialistas, os dois professores que estarão conosco, eles falarão a respeito de todos os estudos que eles fizeram sobre os aspectos técnicos, tá, dessa situação. Rafael Andreoni, obrigado pelo superchat. Muito provavelmente terá um envio de aeronaves, ele diz aqui. Veremos nos próximos capítulos, né? E há uma fala muito grande, o Arthur está dizendo aqui que a Polônia ainda vai invadir a Ucrânia e recuperar a Galícia. Há uma fala muito forte aí entre húngaros, entre poloneses, entre romenos, sobre a possibilidade de um envio de uma força multinacional
para as regiões da Ucrânia onde essas minorias étnicas estão. Então, isso também seria um componente muito complicado. Não sei como os russos veriam essa situação, se seria como uma divisão, um fracionamento do território ucraniano, ou se seria como uma ação de países membros da OTAN dentro de uma área, dentro de uma cena, de um cenário de conflito onde os russos estão empenhados. Então, essa é uma situação que a gente precisa observar bastante